Eu acho que os meninos que da base, aí, os rapazes, os homens aí que estão todo dia às 7 da manhã, a gente trocando ideia aí, vão estar mais a par dos textos. Leram? Ah, então tá bom. Ho! Spartans! Warriors Profession. Tá vendo? Só falta o abdômen, né? Definido para ser Esparta. Aí a gente bota uns desenhos assim, né? Vai ficar igual os espartanos. É difícil. Pra mim ainda falta uns 20 centímetros de altura também. Ah, o Brunão aqui, falando que é mais de 20. Que isso, rapaz? Eu fiquei feliz demais. Eu consegui me afirmar, assim, né? Ficar satisfeito com a minha altura. Quando em 1994, no auge, né, da Copa do Mundo, eu fiquei sabendo que o Romário, né, o baixinho que ganhou a Copa, tinha 1,65 também. Eu falei, tá valendo. Aí agora eu tô feliz com o meu 1,65. Amém, gente? Me ajudem, por favor. Mas foi bom. Eu falei, ô Romário, obrigado pela Copa e pela afirmação da altura aí. É, eu queria que todo mundo abrisse mesmo aí, no capítulo 6, do versículo 47 em diante. Aí eu vou pedir para todo mundo prestar bastante atenção no texto, porque é um texto um pouco grande e eu não vou voltar para ler de novo. E queria pedir para o pessoal da base, né, assim, né, vocês podem aí fazer todas as coisas que vocês têm agora aí, se tem que mandar um scrap para alguém aí, um depoimento, pode mandar agora. Aquela dor de barriga que aparece. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, né? Sabem? Então, tudo certo. Eu dou 5 minutos de carência para resolver todas as questões aí. Ligar para o cartão de crédito, tudo que precisar fazer. Beleza? 47 em diante. João 6. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela a vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E lhes respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também de quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não cria e quem o Pai havia de trair, e quem havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for lhe concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Amém? Vamos ler, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nos dá, Pai, aqui um discernimento da Tua palavra, Pai.
Deus, o nosso espírito, Pai, muitas vezes, Deus, ele é disperso, Pai, a nossa mente, Deus, na maioria das vezes, Deus viaja, Deus, para onde não é para viajar e confunde todas as coisas, Pai, mas nós pedimos, Pai, para que a promessa, Pai, do Seu Espírito Santo se cumpra em nossas vidas nessa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Deus, que Ele mostre, que Ele revele, Deus, traga à luz, Deus, toda aquilo que tem nas nossas vidas, Deus, para ser mudado, Deus, para ser transformado, Deus. Não deixe, Pai, que a gente leia a Sua palavra, Deus, com quem lê uma história, Deus, com quem lê um conto, Pai, mas nos dá ciência, Pai, de que a Tua palavra, Deus, é a vida, é a verdade, Deus, é a nossa salvação, Pai. Causa temor, Pai, tremor na nossa alma, Pai, diante da voz do Seu Espírito Santo, Deus, da voz do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, esse discurso de Jesus, ele foi muito duro e indigesto, né, para essa galera toda, para os judeus e até para os discípulos mesmo. E hoje é uma coisa que a gente não tem ouvido muito nos púlpitos ou, sei lá, nos lugares aí que a gente ouve pregação, na televisão. A gente nunca escuta algo que nos confronta, algo que nos faz pensar se é realmente isso que a gente quer. Tudo que a gente tem ouvido hoje é no nível de propaganda, entende? Vem que vai ser bom, vem que vai ser legal, aqui vai dar tudo certo, você é bonitinho, você é legal, você tá, essa coisa de massagear bastante o nosso ego. E nisso tudo, há uma grande carência de verdade, há uma grande carência de sinceridade, sabe? E Jesus não tinha essa obrigação de fazer propaganda dele mesmo. Sabe, o que ele falava era verdade, era o que era necessário para ser falado, sabe? Isso acabou dividindo, isso acabou dando uma peneirada muito grande nas pessoas que seguiam ele. Sabe, eu como líder da base aqui, muitas vezes a gente é tentado falar assim, poxa, de repente não é bom pegar muito pesado, né? Senão espanta e tal, e a gente vai orar e Deus fala, não, se vocês querem viver pela verdade, a gente tem que falar sobre a verdade. Sabe, uma das coisas que fica muito clara para mim, o que João Batista veio anunciando sobre Jesus, aquilo que ele via comunicando era graça e verdade. E Jesus, em muitas partes aqui desse evangelho de João, fala que Jesus falava tudo com graça e verdade. Sabe, então nós temos que buscar enxergar a verdade. E quando formos falar a verdade, falarmos com graça. Sabe, não aquele tipo de falar a verdade, né, de encantuar a pessoa, para denegrir a pessoa, né, para diminuir a pessoa. Mas eu fico vendo o quanto que a gente hoje precisa de verdade, de alguns discursos duros, de alguns discursos indigestos, mas que dê pra gente alguma percepção de realidade assim, verdadeira, sabe? Eu fico vendo assim, a galera assim, indo para um lado e para o outro, em parte a culpa de quem fala e também a parte da culpa de quem ouve, que só quer ouvir as coisas que agradam mesmo, sabe? Mas tudo que vem da voz de Deus, tudo que provém do Espírito Santo é bom, tudo tem um propósito. Eu sempre falo isso em todas as pregações, todas as aulas. Tudo que Deus pede de nós não é para que Deus se afirme como Deus, mas é para o nosso bem, é para a nossa vida, é para nos abençoar. Deus não precisa da nossa continência, né? Sim, Senhor, temos o temor do Senhor. Ele já é Deus do universo independente de nós. Amém? Então tudo que Ele pede, a princípio parece que é difícil, né? Deus está pegando pesado. É porque a gente não tem uma noção do que a gente precisa, do que é verdadeiro. Sabe, é só o Espírito Santo que mostra isso com clareza para a gente. E esse povo aqui era assim. Essa história toda de pão da vida que a gente leu aqui, tal, esse discurso todo, começa lá atrás, num outro episódio da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães lá para essas 5.000 pessoas, né? E é uma bênção. E depois ele vai para um lugar, depois esse pessoal que se alimentou dos pães lá que Jesus multiplicou, eles voltam para procurar Jesus de novo. E Jesus fala, vocês vieram, tá, vocês creram, né? Eu acho que não, acho que vocês estão querendo mais pão. Vocês estão querendo comer mais. Mas eu não vou multiplicar pão de novo. Eu vou falar de vocês do pão da vida. O pão que desceu do céu. O alimento que traz a vida eterna. Eu sou esse pão. Aí o pessoal não quis. O pessoal preferiu o pão que enchia a barriga. Sabe, o pessoal preferiu ver o milagre. O pessoal queria viver de milagre em milagre, de coisas que só enchia a barriga, de coisas que só podia pegar. Quando Jesus, esse mesmo pessoal que recebeu o pão, que alimentou, que encheu a barriga, né, se maravilhou daquela multiplicação, se escandalizou com Jesus quando ele falou que ele era o pão da vida eterna. Sabe?
Eu fico vendo o quanto que a gente é parecido com esse povo, né? A gente lê a Bíblia e fala, poxa, esse pessoal aqui, né, os judeus, ô povo incrédulo, né, ô povo difícil. Ah, se fosse eu lá, eu estava junto com Jesus, eu estava junto com Moisés, né? Eu ia repreender esse povo, eu ia ser um deles, né? Assim, né? Um dos que andava com ele, ia ajudar a dar jeito nesse povo. Mas não é nada, no dia a dia, nas dificuldades, na batalha da nossa vida para viver o Evangelho, a gente é tentado a ser como esses judeus aqui mesmo, sabe? Quando esse povo aqui, e muitos dos discípulos que se escandalizaram. A gente só quer ver o milagre, a gente só quer o pão que enche a barriga. Quando é para se envolver nas coisas que remete para a vida eterna, não tem muita graça. Para quê? Sabe por quê? Esse povo, não, gente, melhor é o pão mesmo. Sabe por quê que eles ficaram tão ofendidos? Porque ele falou, olha, seus pais comeram o pão que Moisés fez lá, orou, e Deus mandou aquele pão do céu, e o pessoal comeu esse pão. Aquilo ali, comida, essas coisas, milagre, acaba, eles morreram. Mas agora eu estou oferecendo, eu estou propondo para vocês algo muito maior do que isso. E o povo não conseguiu. O povo não conseguiu se desprender desse comportamento. E hoje eu fico vendo o quanto que é difícil a gente se desprender de alguns vícios de comportamento. Sabe, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cultura cristã. A gente tem uma aversão gigantesca a mudanças. Sabe, uma das coisas que fez esse povo se escandalizar, porque fala aqui Jesus, poxa, vocês estão se escandalizando, e tinha muitos que estavam andando ali com Jesus, escandalizaram por causa disso, se escandalizaram por causa da necessidade de mudanças. Sabe, tem tantas mudanças que a gente precisa fazer, mas quando começa os primeiros passos da mudança, a gente já desiste, a gente fala, não, acho que eu estou viajando na maionese, entende? Não, acho que eu estou exagerando. A gente vive um tempo que a pessoa, ela é muito lisonjeada assim por todos, pelo quanto ela é firme, pelo quanto ela é irredutível, né? Essa pessoa tem a personalidade forte, né? Achei massa pra caramba a Andressa falar aqui do testemunho dela, de como que ela é. É uma pessoa que me inspira muito a estar na missão. A Andressa, incrementando o testemunho dela, ela faz parte da liderança da base, é um dos alicerces dessa base mesmo, é uma pessoa que a gente sabe que ela tem um caráter ilibado, Deus tem muito prazer na vida dela, na maneira com que ela serve a Deus, ela glorifica o nome de Deus aqui mesmo, entende? Por tudo que ela falou, que ela não é e tal, ela é uma mulher de Deus, poderosíssima mesmo na mão de Deus, entende? Aleluia, glória a Deus pela Andressa, pelo chamado dela e a bênção que ela está cumprindo o chamado dela aqui. Mas ela teve que passar por uma porrada de mudanças. Como eu também tive, ainda tenho, ainda vou ter que mudar. Sabe, e a gente hoje, tudo hoje, o mundo hoje, o sistema, a nossa vida hoje, é tudo para a gente não mudar, é tudo para você ficar no mesmo lugar, né? Você não precisa mudar tudo, o sistema, né, é oferecido para você um produto que se adequa a você, no seu perfil, do seu jeito, você não tem que mudar nada, se você precisa fazer algo para, de repente, se sentir melhor, não, nós temos um produto para você, não precisa nem mudar, existe tudo para você não mudar. Se eu não gostei de uma palavra que o pastor me deu, então eu vou procurar outra igreja que eu vou achar. Eu de repente tem uma tendência aqui, que esse pastor aqui não vai muito com esse tipo de teologia, mas eu acho, você acha igreja de tudo quanto é tipo que você quiser, mas você não muda. Você sai procurando aí teologia de tudo quanto é jeito, você acha o que você quiser, você acha igreja para homossexual, você acha igreja para tudo, você acha igreja para até para vou falar muito, não estou na internet, posso ser processado. Você acha igreja para político ladrão, você acha igreja para tudo, cara, mas para mudança ninguém quer encarar as mudanças. E aí se escandaliza, sabe? Esse escândalo, a gente sempre acha que o escândalo, né? Eu sempre falo aqui também para os obreiros da base, gente, escândalo é para os fracos na fé. Na Bíblia não dá nenhum respaldo para que os discípulos de Jesus se escandalizem. Essa coisa de, ai meu Deus, que coisa, né, tal, fica em crise. O escândalo é permitido por aqueles que são fracos na fé, se não denigrindo. Os que começaram a entender as coisas de Deus, algumas coisas é difícil para eles assimilar mesmo. E a gente tem que ter cuidado para não escandalizar os novos na fé mesmo, sabe? Mas vocês aqui, a maioria de vocês, eu creio que já tem um bom tempo que está ouvindo das coisas de Deus, e está entendendo tudo que está sendo pregado na sua igreja, instruído pelos seus pais, sabe? Então não se escandalize, sabe? Algumas mudanças que Deus pedir para você, não se escandalize. Eu fiquei pensando, poxa, que de repente seria, se Jesus, né, desse uma dessa aqui na igreja hoje, fala assim, olha, o culto não tem que ser mais assim. Se a gente mudar o nosso formato de culto hoje, o tanto de gente que vai escandalizar. Gente, eu fico escandalizado, né, se não que me permite ser escandalizado,
Porque para entrar uma bateria, eu nasci no lar evangélico também, para a bateria conseguir entrar na igreja, né? Hoje nós agradecemos pela bateria, né? Cara, foi uma luta. Para as danças, né, essa coisa entrar é uma luta também, isso vai para um monte de gente, discute e tal. Se de repente a gente tiver uma necessidade cultural, acontecer alguma coisa aqui no Brasil e tal, ou você está em outro lugar, que no seu culto você de repente vai ter que falar de Deus, sem falar Jesus, sem usar a Bíblia, sem cantar de Jesus. Ah não, isso aí não dá. Eu não ninguém está disposto a mudar desse tanto. De repente, em alguns projetos, a gente vai, alguns projetos da base, a gente vai para um lugar e a gente vai ali para comunicar alguns valores, né? E a gente não fala da salvação, da cruz e tal. Um tanto de gente escandaliza. Ah, não, isso aí, essas mudanças aí, não é bom. Essa coisa do evangelismo também. O evangelismo hoje, tipo, aí a gente ainda encontra pessoas que se o cara não levantar a mão e tal, e fazer aquela coisa toda, para ele não valeu nada. Existe até aquela coisa, e sempre vou falar para alguns grupos, né, que vão começar algum trabalho de evangelismo noturno, né, eu já criei assim até, é o cisma da sopa. É o cisma da sopa. Os irmãos têm... Irmão, tem alguma pergunta aí que vocês têm uma dúvida, assim, né, como fazer isso, que eu posso ajudar? Eu deixo eles perguntar bastante. Irmão, eu tenho uma dúvida. A gente só dá a sopa para quem ouviu a pregação? Ou dar a pregação para todo mundo e depois dar sopa? Você entende esse proselitismo de trocar as coisas? Ah, não, como é que a gente faz isso? Eu já fui assim ajudar, que botou assim, né? Fazia, vai sair a sopa, né? Aquela sopa cheirosa, assim, aquela bem caprichada mesmo. Os caras tinham cara ali que tava doido com aquela sopa e tal. Aí tava todo mundo já pronto para ir. Aí chegaram o obreiro na frente da fila assim, só vão comer depois que eu ouvir toda a pregação. Os que saírem não vão comer a sopa. Ai, meu Deus do céu, entende? E tal, e faz isso, aí o pessoal já fica armado, fala, poxa, será que Deus quer mesmo, Deus quer me comprar com a sopa? Será que eu preciso para entender as coisas? Será que é só através dessa sopa, desse formato de coisa? Será que a gente, para falar de Jesus, a gente precisa pregar, né, de ler as coisas assim, dessa maneira? Será que a gente não está disposto, será que a mudar essa estratégia? Tem muita gente que não, porque é muito mais cômodo continuar do jeito que está. E toda mudança, existe rejeição. Toda vez que a gente vai mudar alguma coisa, um monte de gente fala que a gente está viajando na maionese. Todas as vezes que você vai mudar alguma coisa, ou fala que você está dando vazão à sua carne. Não, você está fazendo isso porque é conveniente. Você está fazendo isso porque porque para você é mais fácil. Sabe que de repente que Deus já falou com você que você tem que mudar para viver aquilo que Deus tem para você viver e você não tem mudado, entende? Sabe, eu falo muito disso na aula de renúncia, né? Tipo, a gente nunca acha que Deus vai pedir para a gente parar de falar demais, ou às vezes falar um pouco mais, ser um pouco mais acessível para as pessoas. Deus pede a todo tempo, Deus instrui a gente a todo tempo num caminho que a gente vai ser muito mais efetivo, muito mais útil, e a gente, por esse caminho, a gente vai olhar e vai dizer, poxa, a minha vida é plena mesmo, as coisas fluem. Sabe, porque senão você fica precisando do irmão ficar te elogiando o tempo inteiro. Irmão, você é uma benção. Irmão, você é lindo. Irmão, você não sei o que lá. E tal. E se não tem ninguém para ficar te pagiando na fé, você fica fraco, sabe? Você não tem realidade, não tem verdade na sua vida. Sabe, você precisa sempre estar precisando de uma palavra de encorajamento. Tem hora que precisa, mas tem gente que vive à custa de palavra de encorajamento porque não vive a verdade. Eu fico com muita dó de alguns amigos meus que é pastor, que falam, não, esse cara ali que começou a ficar em Cristo tem que ir lá e tal. O cara começou a cair, ele vai lá e eu viro uma muleta do cara. Jesus, nessa vida plena que Jesus tem para nós, não. Nessa vida plena que Jesus tem para você, não, entende? Jesus quer que você viva a verdade. E para viver a verdade tem que ter mudança no meio. Amém? Tem que ter mudança radical mesmo. Sabe, eu fico assim, muitas vezes, tipo, o cara fala assim, Thiago, olha, eu quero, né, tô aqui na Jocum, Jesus me chamou e tal, Deus é bom demais, eu tenho louvado, eu tenho meditado, Deus tem falado demais comigo. Eu falo, cara, que benção, mas você sabe que você vai ter que mudar isso aqui, né? Você sabe que para ser coerente com isso que você está falando que quer, você vai ter que abrir mão disso aqui. Não por mim, não pela Jocum, não pela religião, mas pelo caráter de Deus, que isso aqui não combina com Deus, não, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui que você está falando não tem jeito de negociar, não. Essa conduta sua de querer fazer isso aqui está por fora. Olha, Thiago, eu não vou prometer não, viu? Entende? Eu vou fazer assim, né? Eu não vou prometer nada a ninguém. Quando você fala isso, é porque você não quer mudança. Você tem que falar o seguinte, cara, eu vou mudar.
E se eu cair, eu vou continuar no rumo, mudando e tal. Se porventura que não, o meu alvo é mudar, o meu alvo não é fazer o que der para fazer. Toda vez que você fala assim, não, eu vou fazer o que der para fazer, você vai fazer por você mesmo. Agora a gente tem que fazer todas as coisas na fé de que o Senhor vai nos valer, entende? Amém? Pela fé, eu já falei muita coisa, não. Pela fé, pela graça de Deus, eu vou fazer isso, caramba. Eu não vou ficar... porque eu não posso nada. Eu mesmo, em mim mesmo, eu não posso nada. Você tem que entender isso. Ninguém pode parar, ninguém consegue parar de falar palavrão, ninguém consegue fofocar. Tudo é graça de Deus. Ninguém consegue parar de fumar maconha por ele mesmo. Sabe, tudo é graça de Deus mesmo, entende? Ninguém consegue abandonar a perversidade, a pornografia, tá? Por uma... Eu não gosto, acho terrível achar que um comportamento moral equilibrado é que nos leva a Deus. É Deus que nos leva a um comportamento equilibrado. Deus falou uma coisa comigo ontem, até falei com o pessoal, falei, poxa, estava dirigindo, e Deus falou, Tiago, eu não acrescento fé ao conhecimento de ninguém. Eu acrescento conhecimento à fé. Entende? Entende isso? Deus não tem essa necessidade de ficar, tipo, inventando um monte de coisa, construindo, desenhando para você crer. Jesus fala que bem-aventurados são os que não veem e crê. Os que não viram e creram. Esse povo aqui vira os pães aqui, mas para eles o melhor é o pão que enche a barriga. O comportamento que de repente você, né, seja admirado, para Deus não é nada. Para você também vai ser laço de morte. Então muda. Outra coisa que esse povo escandalizou aqui, terrivelmente, que Jesus até falou no versículo... Deixa eu ler o versículo 63. Fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito de vida. Jesus aqui estava falando que eles tinham que mudar o conceito deles, tinham que mudar a visão deles em relação ao que é corpo, o que é vida. Entende? Porque para aquele povo ali, esse corpo aqui valia demais. Como para muitos de nós, esse corpo aqui é tudo. Jesus falou assim, ó, o corpo, vou falar a nova para vocês. Vocês têm que mudar de pensamento. O corpo não aproveita nada. O Espírito vivifica. O corpo não vale nada. Faz uma analogia para os nossos tempos de hoje. O corpo hoje é tudo, não é não? Me lembrei de uma coisa aqui agora. Quanto lembra, acho que uns 2 anos atrás tinha um guri aqui de Brasília que ele fazia uns vídeos no YouTube, que tinha o emo, né, e não sei o que lá. Aí ele tinha um que ele era o pastor, como é que é o nome? Pastor Serafim. Por isso que eu não lembrava nunca. Aí ele tinha um discurso lá que ele falava que Jesus não gostava de gente feia. Que Jesus não gostava de gente gorda, que a porta do céu tinha um comprimento assim, que tinha que passar assim. Quem lembra disso aqui? Me ajuda a lembrar dessas coisas. Não tinha um negócio desse assim? Caramba, aquele guri, eu tenho certeza que ele já frequentou um monte de igreja, entende? E as igrejas pregam isso mesmo. Pô, Jesus quer que você seja top line, tá entendendo? Jesus quer que você esteja nas colunas sociais. Jesus quer que você saia do carro, né? Jesus quer que você bota o silicone. Jesus quer que você faz aí, fica bombadão. Ah, não tem nada disso. O corpo de nada presta. Não estou falando para você. Se eu falar uma coisa dessa aqui na base, os guris nunca mais vão tomar banho, né? Já ninguém toma. Estou complicando a vida da ETED aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Tomem banho. Algumas pessoas pegam isso aqui e vão longe. Mas hoje em dia, gente, sabe, o corpo, essa vida material aqui, ninguém está disposto a mudar as concepções em relação a isso aqui, não. Ninguém está, não. O corpo é tudo mesmo, imagem é tudo. Para o reino de Deus, imagem não é tudo, não, gente. Corpo não é nada. Reputação não é nada. Aonde você quer viver? Nesse sistema ou no reino de Deus? Escolhe, meu amigo. Mas não se engane. É melhor escolher a verdade, está entendendo? É muito melhor. Muito melhor mesmo. Outra coisa que esse pessoal aqui tinha para ser, que o motivo do escândalo deles, está aqui no versículo no 64. Contudo, há descrente entre vós. Há descrente entre os crentes. A incredulidade. A incredulidade é terrível, né, rapaz? Muitas vezes eu estou no lugar, Deus, eu peço uma palavra assim, né, achando que eu vou falar de um monte de coisa que eu estou achando interessante, e Deus fala, não, fala sobre incredulidade. Sabe, muitas vezes eu já quis pregar sobre outra coisa, já mudei na hora, Deus, fala sobre incredulidade, porque aqui não tem ninguém acreditando nada. Não há alicerce para nenhuma outra palavra aqui, a não ser crer nas coisas de Deus. Não há alicerce para lançar nada
se não for fé, se você não tiver uma fé em Deus que não se baseia em milagre. Ultimamente eu ando evitando falar de milagre, sabe por quê? Porque milagre acaba viciando as pessoas, assim como esse povo aqui, entende? As pessoas acabam ficando, elas creem em Deus pela via do milagre. Que fé é essa? Muitas vezes quando eu começo a falar alguns milagres, eu falava, hoje em dia eu não falo essa coisa de milagre financeiro, então, que tem muito na vida missionária, eu falo para pouquíssimas pessoas. Porque cada vez que você fala isso, você não encontra nas pessoas, glória a Deus, as pessoas falam, poxa, não, eu quero isso aí, né, cara, eu quero isso aí. De repente, entende, vê o milagre em si, não vê a bondade de Deus, não vê a graça de Deus nessas coisas, mas vê o benefício do milagre. Entende? Então é terrível. Tem hora que, essa semana mesmo, eu fui juntando dinheiro, tinha que pagar um negócio. Falei assim, Michel, olha lá quanto que tem para pagar. Era o plano de saúde. Eu nem sabia quanto que era. Tinha o valor exato. Era tipo, não sei quantos e uns centavos. Estava passando alguns centavos assim, exato o dinheiro, entende? E muitos outros milagres assim, que quando você fala, você acaba desanimando muita gente assim a viver a verdade. Eles querem viver a ilusão do milagre. O produto do milagre, entende? Você é capaz de crer sem ver nenhum milagre? Amém aí? Às vezes eu fico vendo esses caras que pregam essa prosperidade. Bicho, esse cara devia pregar isso na Somália, né? Na África. O povo está precisando lá, né? Por que só prega onde tem dinheiro? Não, porque quem precisa de dinheiro é quem não tem nada. Quem precisa de ser próspero é quem não tem nada. Que nós estamos vivendo uma vida que, se a gente for olhar o que Paulo fala, esteja o que vestir, o que comer, esteja contente. Por que não vai pregar isso aí? Fazer o pessoal sacrifício lá. Será que não prega isso lá porque não tem nada para sacrificar e Deus só faz através do sacrifício? Eu estou falando isso tudo porque se você é incrédulo nessas coisas, você não vai conseguir. Se você não consegue se desprender desse vínculo eu só vou me envolver com as coisas de Deus se eu ver, né? Se eu ver que a coisa está fluindo, né? Se é lá e cá, né? Se é assim, isso, gente, por isso que eles se escandalizaram. Jesus falou assim, nada disso, isso é bobagem. Tudo isso é mentira, tudo isso é bobeira. Esse negócio de pão de cair do céu, essa coisa aí, é o mínimo. Isso não leva a nada. Tem gente que de repente experimenta um milagre, no outro dia isso não muda nada no caráter da vida dele, sim, sabe? Vocês já viram isso? O cara recebe um milagre, Deus faz a muda e tal, tira o cara, dá uma derrota, o cara está sendo perseguido por agiota, ele consegue e tal, aí o Deus dele é um milagre. Vira um caça-milagre em tudo quanto é igreja. Mas isso não leva a nada em lugar nenhum. Sabe quem que é o grande, quem brilhou nessa história aqui? Que a gente está lendo aqui? O Pedrão. Pedro mesmo. Ele matou a charada disso aqui. Porque o pessoal escandalizou tanto que fala aqui que deixaram Jesus. Ele falou assim, ó, 66, à vista disso, à vista dessas necessidades de mudar de concepção de algumas coisas e partir para crer das coisas espirituais celestiais, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Saiu fora. Aí Jesus viu essa galera embora e perguntou para os 12 lá, ó, vocês também não querem ir, não? Uma entrelinha difícil aqui, mas a gente tem que ouvir esse tipo de gente que não interessa a Jesus. Sabe, interessa a nível de salvação. Jesus salva todos, ama todos e tal. Mas para realizar algo no reino, quem não tem essa percepção, esse discernimento, Jesus fala, pode ir embora. Pode ir buscar milagre, pode ir tentar sobreviver, mas ser discípulo de Jesus desse jeito não. Jesus dispensou esse pessoal. Jesus não volta aqui que eu vou explicar de novo. O pão é legal e tal, não. Ele perguntou aos outros, pô, porque tá achando legal, vai também. E Paulo era assim também, né? Vocês já viram assim, muitas vezes assim, Paulo também fala, é embora, vá com Deus. E eu falei de Pedro aqui, né? Nisso tudo, Pedro, o que Pedro fala para Jesus? Quando Jesus pergunta para os 12, né? Vocês querem também ir embora? Aí respondeu no 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Pedro, a grande questão aqui, né, como diz o nosso amigo Bruce, né, Samuel, o grande lance é o seguinte: Pedro teve o que todo mundo hoje vive falando, visão. Entende? Todo mundo fala, tá, tem que ter visão, tal, que você não tem a visão. Pedro teve a visão. Pedro conseguiu ver o que a galera ali não estava vendo. Pedro conseguiu ver que aquilo que Jesus estava fazendo e o discurso de Jesus era o melhor a seguir. Que o que Jesus falava, o que Jesus fazia, acerca das coisas que Jesus estava pregando, é que eram as palavras de vida mesmo. Amém? Isso que é visão. Visão não é um cara que vê, né, oportunidades em tudo, porque hoje visão no reino de Deus é empreendedorismo. Sabe, é o cara que pega uma igreja pequena e faz uma igreja grande, pega uma base pequena e faz uma base missionária grande e tal, tem grandes projetos. Não, não é disso, é visão um pouco antes disso. É um tipo de visão, não é visão de projeto, essas coisas, não. É visão da verdade, é visão do reino de Deus. Será que você só tem conseguido enxergar esse lugar aqui, esse reino, esse mundo? Esse pessoal aqui que abandonou Jesus, que Jesus não fez muito caso dele, só enxergava isso. Agora Pedro enxergou, teve visão e Jesus pediu para ele apacentar as ovelhas dele. Aleluia, irmãos. Quantos de vocês querem ter uma visão de Deus para as coisas? Amém? Outra coisa que aqui que Pedro fala, que tenho conhecido. Respondeu Simão Pedro, para onde iremos, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tem muita gente que vê, conhece, mas não crê. Eles estavam vendo ali, todos os outros viram a mesma coisa que Pedro viu, mas Pedro decidiu crer. Nós temos conhecido e eu tenho crido, eu creio. Aí no final Pedro fala a coisa que eu acho mais, assim, para mim fica, eu não tenho para onde ir. Tendo essa visão, quando você tem a visão das coisas de Deus, você não tem mais um caminho de volta. Se você pensa em retroceder, é porque você ainda não enxergou o reino de Deus. Se você pensa duas vezes, se você titubeia, ore, jejum e busque a Deus, é porque você ainda não enxergou as coisas de Deus direito. Porque quando a gente enxerga, quando a gente tem visão, quando a gente consegue enxergar Jesus mesmo, o que Ele quer com a gente, o que a gente pode viver com Ele, a gente não volta atrás, a gente não troca isso por nada. A gente não negocia. Jesus, eu não tenho o que fazer. Eu já falei isso muitas vezes para Deus, analisei, né? Quando a coisa estava difícil aqui na base, falei, Deus, de repente eu me equivoquei, eu posso fazer um monte de outra coisa e ainda, né, ser um crente legal, bonzinho, né, e pregar para um monte de gente e tal. Tentei negociar, mas não. De fato, quando a gente conhece e tem a visão do reino de Deus, das coisas de Deus, não tem mais volta. Se você pensa em voltar, ora, porque você não enxergou direito. Eu te digo isso. Eu não gosto de ser assim, muito simplista assim, nessas coisas, assim, mas é a verdade, viu? Não tem como negociar. Se você pensa em mudar de rumo, se Deus está te falando algo, se você está ouvindo algo e você pensa em mudar, é porque você está numa crise de crer ou porque você não enxergou nada ainda. Nada direito. Glória a Deus, né? É muito bom ver isso aqui, que dá vontade de falar para Deus, poxa Deus, eu realmente não tenho para onde ir não tenho outra coisa para fazer a não ser seguir o Senhor, para onde o Senhor for, ser discípulo mesmo, seguidor. Eu estou ainda com a palavra da pregação da formatura dessa ETED, né, falando do discípulo, né? O discípulo de Jesus, discípulo é aquela ilustração que usa na Bíblia, é aquele pupilo, aquele carinha que está colado do lado, sabe? Aquele aprendiz do mestre, sabe? Que a gente tem muito assim, né, dos filmes, né, do mágico, né? Aquele cara que está na cola, que absorve tudo, que vê tudo, onde o cara vai, o mestre vai, o discípulo vai atrás. E o nosso mestre, ele quer ir nos lugares mais difíceis, sabe? Ele quer ir nos lugares mais complicados. E aí só alguns discípulos vão com ele mesmo, sabe? A outra galera fica lá esperando pão para encher a barriga. Fica esperando pão para encher a barriga não, cara. Vai atrás das coisas eternas. Vai atrás das coisas celestiais. Sério, bicho. Não seja igual esse povo aqui não, cara, que foi dessa época. Seja igual Pedro. Ó, Jesus, eu estou vendo, eu estou crendo, não tem jeito. É com o Senhor mesmo que eu vou ficar e vou morrer. E morreu de cabeça para baixo, né? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias, né? Não tem para onde ir. Jesus já nos ganhou mesmo. Não tem outro jeito, né? Não tem. Jesus venceu, né? Tudo e todos nós na cruz.
nos constrangeu, né? Por tanto de vezes que a gente errou e voltou, Deus sempre fala: vamos comigo, se você quiser, você chega até o fim comigo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar um pouco aí. Oh, Jesus, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, não nos deixa confundido, nem nos deixa perdido, Deus, mas a Tua palavra, ela é completa, Deus, ela é verdade, sim, Deus, que nos divide, Deus, que nos faz, Deus, ficar apertado, Deus, mas a gente escolhendo a verdade, Deus, a gente sente a plenitude da vida prometida pelo Senhor e conquistada na cruz, Deus. Nós pedimos para que isso, Deus, seja trabalhado em nós aqui nessa noite, Deus. Pai, que todos que têm ouvido, Pai, que todos que têm visto, todos que têm escutado, Deus, alguma coisa do Senhor, Deus, tenham visão, Pai. Tenham a visão do reino, Pai, tenham a visão correta, Pai, e decidam, Pai. E confessem, Deus, que não há mais nada para fazer, não há outro caminho para ir, não há o que inventar, Deus. Não há o que negociar, não há o que discutir, Deus, a não ser, Deus, estar colado com o Senhor, Deus, aonde o Senhor for, Deus, aonde o Senhor quiser ir, Deus. É o Senhor que vai, a gente só te segue, Deus, obrigado, porque eu sinto isso, Pai, e vivo isso, Pai. O Senhor não nos manda embora sozinho, Pai, mas o Senhor vai na frente, Deus, e o discípulo segue. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque eu vivo essa verdade, Deus, aos trancos e barrancos, Deus, mas pela Tua graça eu tenho visto essa verdade, Deus, não por mim, Pai, mas pela Tua graça, Senhor Jesus Cristo, Pai, então eu peço que Teu Espírito Santo, Pai, faça isso aqui entre nós, Deus, a cada dia, Deus, oh Deus, a cada dia a gente tem que decidir se a gente continua, Pai. Oh Deus, na cabeça, Pai, no coração, a gente já sabe pela lógica que o melhor é o Senhor, Pai, mas a cada dia, Deus, oh Deus, a gente é tentado, Deus, a gente é confundido aqui, Deus, é assediado, Deus, pelas coisas, pelo mundo, por tudo, Pai, tem misericórdia de nós, Deus, tem misericórdia desses guris que estão aqui, Deus, desses adolescentes, dos jovens, Pai, se eles não tiverem essa visão, Deus, vai ser tão triste, Pai, Deus, o futuro da Tua igreja, Pai, Deus, mais abençoa, Pai, que eles consigam ver assim como Pedro viu, Pai, que eles estejam dispostos, Deus, a passar por todas as mudanças, Deus, a crer, Pai. Oh Deus, não deixe que aqui, Deus, esteja pessoas dependentes de milagres para crer, Pai, mas que a Tua cruz, Deus, o cenário da Tua cruz, Deus, na nossa cabeça seja o suficiente para crer, Deus. A presença do Teu Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas, Deus, é o bastante, é o suficiente, Senhor Jesus. Todas as outras coisas, Pai, são bobagem, Deus. O corpo, Deus, como o Senhor disse aí, não presta para nada, Pai. A vida que não presta para nada é o Espírito que vivifica em nós, Deus. A vida que está dentro de nós, Deus, ela não é alimentada por essas coisas, Pai, mas é o Seu Espírito que alimenta. A vida que age dentro de nós, Deus, que reage, Deus, ela é alimentada só pelo Senhor, Pai. Aleluias, Pai, Senhor Jesus Cristo. Abre as mentes e os corações, Pai, de todos aqui neste lugar, Pai, para entender a verdade, Pai, para entender o Teu Evangelho mesmo, Senhor Jesus Cristo, dessa maneira tão linda, Pai, tão simples, Deus, tão maravilhosa, Pai. Aleluias, Pai, é maravilhoso nos reunirmos aqui para ler, Pai, para falar sobre a Tua palavra, Deus, mas melhor ainda, Pai, quando a gente, Deus, consegue, Deus, conceder essa permissão para o Senhor trabalhar em nós, Deus, porque o Senhor quer, Deus, mas é a gente que segura, Pai. Oh Deus, conceda graça para cada um aqui, Deus, liberar, Deus, e ser livre, Pai. Aleluias, Pai. O Senhor quer contar, Deus, o Senhor deseja contar, Deus, com essa nova geração, Pai, desses guris aqui, Deus, que tem Deus, um mundo, Deus, tão de plástico, Deus, um mundo tão artificial, Pai, um mundo tão sem verdade, Deus. Deus, mas pelo Senhor eu creio neles, Pai. Porque eu sei que o Senhor, Deus, suscita, Pai, de qualquer coisa vida, Pai. O Senhor suscita de qualquer lugar, Pai. O Senhor suscita, Pai, de nós, Pai, pecadores, Pai. O Senhor concede a nós, Deus, ser um mensageiro da Tua glória, manifestar a Tua glória no mundo, Pai. Isso é gracioso demais, Pai, Senhor Deus. Que cada um entenda, Pai, isso aqui, Deus. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Dá um glória a Deus aí, não. Ensinar vocês a ler. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, nossa, muito é bom estar com vocês aqui. E sou um cara que olha muito para frente, assim, para aquilo que está diante de nós, sabe? Tudo isso que a gente
está lendo aqui, Deus tem falado com a gente, é alicerce para as coisas que virão, para as coisas do porvir. Tem uma visão a longo prazo, tem uma visão de uma vida com Deus, não tem uma visão de um impacto, não tem uma visão de um encontro, de um acampamento, tem uma visão de ter uma vida total com Deus, inteira. Amém? Deus abençoe. Max, é você que está dirigindo? Pode vir, eu só vou fazer o jabá da irmã Michele aqui. E o jabá da irmã Baiana, o jabá até da irmã Andressa eu vou fazer hoje, da Help. Porque a Andressa está reclamando aqui que ela está com uns amaciantes encalhados aqui. Que o pessoal não lava roupa aqui, né? A Andressa faz um amaciante. Que sério mesmo, esse amaciante, eu vou dizer para vocês, é muito bom. Eu não sei o que ele faz, ele amacia as roupas, né? Então compre um amaciante da Andressa, vai abençoar o ministério dela, a vida dela aqui. Então, se alguém aqui, tem muitos que não lavam roupa, que eu sei, como eu também já fui assim, né? Eu sei como é que é isso, tem que lavar as roupas. Né? Então a Baiana tem os cachorro quentes aqui, tem a praça de alimentação na base já, né? Tem a praça de alimentação completa aqui já. E aí tem o quê? A cantina com os refrigerantes. E a Michelle faz a melhor pizza do mundo, né? O pianino perde. Quem já foi no pianino? O pianino perde. Não, eu não tô, sei não, viu? Sei não, viu? Então é isso. E os bombons da Help, né? Os bombons da Help. E tem tem o negócio lá, né? Que também é legal, o rumzinho, né? Que dá uma aquecida assim, né? Esquentada no peito. A Help tá falando que essa propaganda minha vai denigrir a imagem dos bombons dela. Tem o de chocolate e o de coco. Muito bom. Esmeraldinho, Deus abençoe a Isabela. Isabela é obreira da base aqui, que teve fazendo uma cirurgia hoje. O Esmeraldo foi lá para o hospital e conseguiu conectar, né? Vocês acreditam que ele está lá no hospital conectado, lá no wireless, né? Que Deus abençoou que ele deve ter entrado. Então, o Esmeraldinho está lá com a Isabela, fez uma cirurgia hoje, e talvez amanhã já vai estar na base aqui. Irmã Isabela, Deus abençoe, estamos orando com você aí, amém? Todos os irmãos estão no hospital aí, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Amém, Deus abençoe. Sim, já tem duas agora, você vai pedir diferente hoje. Queria agradecer e honrar a Igreja Presbiteriana de Valparaíso, que esteve aqui hoje à tarde pra gente e trouxe um lanche muito gostoso. Muito obrigado, você que está assistindo a gente pela internet, está convidado a vir, está convidado a trazer lanche, está convidado a vir passar um dia com a gente também. Tá certo? Pode vir, mesmo que não traga lanche, mas traga um lanche gostoso que nem trouxeram hoje. Tá certo? Muito obrigado por vocês. E esses dias a gente tem morado aqui nessa base, estamos dando uma melhorada, estamos orando, vamos comprar isso aqui para honra e glória do Senhor Jesus, para que a gente possa estar cada dia investindo mais nosso tempo, nosso dinheiro, nossas forças e nossas finanças nisso. Hoje eu li um Provérbios que diz assim: é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então é isso. A gente tem comido muita verdura aqui. A gente tem morado numa casa que não tem porta, que não tem janela, que não tem parede. A gente tem nos limitado muito dessas coisas, desses bens financeiros. Mas uma coisa que a gente tem certeza que temos muito entre nós aqui é amor, sabe? E não com a disposição de que você dê o seu dinheiro pra gente, mas com aquela disposição de que você pode amar a gente também com a sua vida financeira. Você pode demonstrar o seu amor por a gente, pelo nosso trabalho e por Deus mesmo, dando daquilo que Deus tem te abençoado. A gente te convida a dar uma oferta. Vou convidar os meninos do louvor aqui para tocar uma música, para dar uma oferta mesmo, sabe? E abençoar a gente com todos os nossos propósitos, com tudo aquilo, com tudo aquilo que a gente tem. E eu vou pedir 2 diáconos, 2 voluntários para passar as cestinhas, para não gerar muito tumulto, porque está tudo apertado aqui. A gente está com 2 agora, vamos lá, 2 pessoas se disponham. Então você pode ficar à vontade aí, se você tiver sua oferta. Então levanta, tá certo? Eu vou passar pro Thiago e pro Bruno, para que você possa estar abençoando a gente, tá bom?
Vamos aí, o público tem uma música pra pedir? Vai ter que ser básico. Em homenagem à Letícia, ela falou que a gente ia cantar essa música. Mas a gente nem ia cantar. Música inédita. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Oh, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os teus inimigos, cairão diante de ti, cairão, cairão diante de ti. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão para viver. Só Jesus, razão. Isso aí, só Jesus, razão para viver. Gente, eu esqueci de dar um recado e até fazer um pedido de oração aqui. Não deu para me estar de manhã na intercessão. Mas hoje é dia 15 de julho e... 15, não é? 15 de julho. Nesse dia está na minha cabeça há meses, né? E seria o dia que a gente teria que... É o prazo limite para a gente retomar a negociação da compra da base. A gente tinha lançado uma meta de conseguir 50 mil reais para a gente conseguir dar uma entrada para a gente negociar, para a gente ter uma negociação formal aqui e começar a pagar as prestações. E no decorrer desses últimos 3 meses, a gente foi orientado mesmo por Deus e surgiu outras possibilidades da gente negociar isso. A gente comprou uma cota de um consórcio que a gente vai mudar, ao invés de dar a entrada, a gente vai dar um lance num consórcio para conseguir uma carta de crédito, um valor um pouco maior para aliviar as prestações. Só que a gente ainda não conseguiu ter um valor desses 50 mil reais. A gente conseguiu ao todo do que a gente pagou e do que tem de oferta, a gente tem em torno de 30 mil reais. Eu até estou falando isso para o pessoal que sempre entra no site da base, porque está lá e tem o gráfico, né, falando das ofertas. Então, o Thiago não atualizou hoje, então a gente deve ter 30 mil, é quantos por cento de 50? 60%.
Então amanhã eu vou encontrar com o dono desse local aqui para a gente negociar e passar essa nova proposta para ele. E a gente continua na luta. Tem sido muito, muito bom esse desafio aqui, né? Bom assim, porque tem feito a gente encarar com muito mais afinco, com muito mais perseverança, disciplina em todas as coisas. A gente tem visto que Deus não quer só nos dar um lugar para morar. Nesse processo de comprar isso aqui, muita coisa tem sido feita entre nós aqui. Muitas pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm vindo conhecer a base. Tem sido um tempo muito bacana que a gente tem vivido. Então eu quero encorajar vocês a continuar orando, comunicando com as pessoas, falando, a gente ainda está nessa batalha de conseguir uma oferta ou que no caso é um lance nesse consórcio que a gente vai tentar ser contemplado para dar a entrada na base. Amém? Então, lembra aí nas orações aí e não esqueça mesmo de comunicar as pessoas. Os obreiros da base que mandaram alguns e-mails específicos, né, para algumas pessoas, algumas igrejas, cobre o retorno disso para ver no que vai dar. Eu sei que esses dias tem sido muito corrido. A nossa realidade na base aqui é corridíssima, né? É igual um médico, né, de guerra, né? Você escolhe quem que você vai deixar morrer. Tem um monte de coisa para fazer, entende? Sério, cara, tem milhões. Às vezes de manhã a gente fala aqui, poxa, o que nós vamos deixar descer cachoeira abaixo, que muitas coisas tem para fazer. A força, deixar em força abaixo. O Natan, eu fiquei sabendo, meus pêsames. Fiquei sabendo que hoje, né? É a igreja perseguindo esse mês. Tadinho. Isso não vai acontecer de novo, não. Eu vou investigar, fazer uma CPI, saber quem foi. Eu vou te vingar. Deus abençoe. Vou orar. Vamos orar encerrando o culto, né? Feche os olhos aí, agradece a Deus por esse tempo aqui. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui na Tua presença, Pai, por a gente conseguir nos concentrar, Deus, ante a Tua palavra, Deus, para cantar, Deus, para ouvir, para orar, Deus. Obrigado porque a Tua graça nos permite isso, Pai. Deus, continua, Pai, nos deixando, Pai, sensíveis à Tua voz, Pai, nesses dias de impacto, Pai. Cada um aqui que veio buscar algo do Senhor, Pai, cada um aqui, Deus, continue em sintonia, Pai, para ouvir, Pai, para receber e para crer, Pai, ó Deus, e admitir, Pai, a responsabilidade que o Senhor quer delegar a cada um, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Músicos, música de final de culto, por favor. Para quem? Que recado? Então, vamos ver as mensagens que os nossos internautas mandaram, mas está encerrado, se alguém quiser ir para o quarto. Você que lê, né? O Jean vai falar, Isso. Valeu aí pelas pessoas que interagiram com o culto, mandando as mensagens, o irmão Jean vai ler. Jean, você... Pastor Roberto, Marisa e Mateus de Valparaíso escreveu assim: Deus abençoe vocês, sejam bênçãos, abraços da galera do Valparaíso, estamos assistindo o culto, bênção pura ou glória. A Darta, a Rosa e a Débora de Valparaíso de Goiás. Samuel, filhão, amamos você. Aproveite o máximo essa oportunidade. Deus te abençoe, a mamãe e o papai. Eles de novo disseram: Jonatas, Yuri, Erlisfan, Sara e Franciele. Nós amamos vocês, façam um bom proveito e voltem dispostos a trabalhar. O Thiago Esmeraldo diz: muito bom louvor, ô Xúrias. A Marisa e o Roberto de Valparaíso mandam um abraço pro Jonatas. A Bel de Jequié manda um abraço pro pessoal da Bahia, que ela ama muito. Cheiro. O pastor Roberto diz: o lanche foi de coração, foi um bom investimento. Deus abençoe. E por enquanto é isso. Acabou, fica à vontade.